nós precisamos falar sobre dois acontecimentos que colocaram o presidente Lula no centro de duas controvérsias. Uma declaração polêmica que menospreza milhares de trabalhadores brasileiros e um acidente doméstico grave que resultou em uma hemorragia cerebral. Qual o impacto dessas situações na imagem de Lula e na política brasileira? Fique comigo e descubra. O Brasil sempre foi um país governado por gente que não tinha apreço pela educação do povo brasileiro. O povo brasileiro não tinha que estudar, tinha que trabalhar. Há 2 séculos atrás, tinha que cortar cana, ou tinha que ser escravo, tinha que trabalhar por fio de engenho. Depois veio a política industrial, veio, sabe, primeiro a agricultura, sabe, a grande profissão era carpinador de café, era colher café com a mão. Depois veio o corte de cana com máquina, e agora trabalhar em fábrica. Mas em fábrica a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês e as crianças que vão nascer. Como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Essas palavras causaram revolta. Lula, ao menosprezar a profissão de ajudante geral, tocou em uma ferida profunda de nosso país. A profissão, que sustenta milhares de famílias, foi retratada como uma posição sem valor, algo que até afastaria uma possível parceira. Ele ainda sugeriu que alguém sem profissão não tem capacidade de levar feijão e arroz para casa no fim do mês. Isso levanta uma questão. Será que Lula está tão desconectado da realidade que não entende a importância de todas as profissões, mesmo as consideradas simples? O que ele talvez não perceba é que milhares de pessoas trabalham como ajudantes gerais ou em funções semelhantes e sustentam suas famílias com dignidade. Ao sugerir que essas pessoas não são desejadas ou dignas de respeito, o presidente desvalorizou uma grande parte da força de trabalho que mantém o país funcionando. Em um Brasil onde o desemprego é um problema constante, onde a informalidade cresce e onde muitas famílias sobrevivem com empregos temporários ou subvalorizados, a fala de Lula demonstra uma visão elitista que ignora a luta de milhões de brasileiros. Para muitos, a realidade é clara. Ter qualquer trabalho, mesmo que seja como ajudante geral, é motivo de orgulho. Essa profissão não deve ser tratada como algo menor, e sim como uma etapa que muitas pessoas enfrentam com garra e determinação. Mas enquanto Lula enfrenta as críticas por suas palavras, ele também passou por um momento delicado de saúde. O presidente sofreu um acidente doméstico sério que resultou em uma pequena hemorragia cerebral. De acordo com o médico Roberto Calil Filho, Lula sofreu uma queda em casa, batendo a cabeça na parte de trás do crânio, na região occipital. Isso resultou em uma hemorragia cerebral na área frontotemporal. A lesão é considerada pequena, mas precisa de atenção, pois pode evoluir nos dias seguintes. Olá a todos, estamos aqui junto do Dr. Roberto Calil, nosso companheiro de CNN Brasil, mas sobretudo médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor, obrigado por essa oportunidade. O senhor que estava em São Paulo, viajou para Brasília, retornou. Brasília e voltei hoje. Ele está aqui para nos atender. O que aconteceu? Que acidente doméstico foi esse com o presidente Lula? O presidente ele chegou no hospital com traumatismo craniano, né? Ele bateu a região occipital, né? E fez um ferimento corto-contuso e foi ao hospital bem, sem absolutamente nada, mas por protocolo foi submetido a uma tomografia, uma ressonância magnética, exames que mostraram um pequeno sangramento mínimo nessa região chamada região temporal. Porque quando você tem a queda, né, você tem o golpe da queda e tem o contragolpe que pode machucar ou lesar o cérebro. Mas o doutor Calil, ele estava sentado? Ele estava... Qual foi o momento? Não, eu não sei detalhes. Tá bom? Ele não escorregou? Não desmaiou, não escorregou, nada, né? Foi uma queda, eu sei detalhes, como te falei, mas ele não escorregou, não desmaiou, nada. E qual que é a orientação? Porque ele tinha uma viagem programada para a Rússia e a orientação foi que ele permanecesse no Brasil. Quanto tempo mais vai ser necessário essa observação? Qualquer paciente que tem um traumatismo craniano, e foi um golpe importante nessa região,
com repercussão no cérebro, em outra região do cérebro, eu te falei, em outra região temporal e frontal do cérebro. Menos de 24 horas, porque foi ontem à noite. Né? O bom senso e a recomendação médica foi do presidente não viajar longas distâncias. Provavelmente ele ia viajar mais de 10, 15 horas. Tem a pressurização, tem todo esse... Então, por orientação médica, o presidente, evidentemente, coerentemente, aceitou a orientação médica e cancelou a viagem. Quanto tempo mais será necessário? Essa observação será necessária? Mas os próximos dias de observação, mas ele pode trabalhar normalmente, a partir de hoje, amanhã, quando ele queira e onde ele queira, e deve fazer alguns exames de rotina complementares durante a semana, liberado para atividades normais. A gravidade do trauma fez com que os médicos vetassem a viagem de Lula para a cúpula dos BRICS, na Rússia. O presidente participará do evento por videoconferência e seguirá com a agenda normal em Brasília, sob monitoramento médico constante. Esse tipo de ferimento é delicado. Um sangramento cerebral, mesmo pequeno, pode agravar-se com o tempo. É por isso que Lula precisará de exames contínuos para monitorar sua recuperação. Embora ele siga com suas atividades normais, essa situação levanta questões sobre a saúde do presidente e como isso pode afetar sua capacidade de liderar o país nos próximos meses. Agora, Lula está diante de 2 desafios: a polêmica de suas palavras e a recuperação de sua saúde. De um lado, ele enfrenta críticas por desvalorizar uma classe trabalhadora essencial. De outro, ele precisa lidar com um problema de saúde sério que, se mal gerido, pode ter consequências para sua liderança. O que podemos aprender com esses 2 momentos? Lula precisa reavaliar seu discurso sobre a importância do trabalho no Brasil, assim como se cuidar para enfrentar os desafios que estão por vir. O futuro de sua saúde e de sua liderança pode estar em jogo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quer continuar recebendo análises sobre os temas mais importantes do nosso cenário político, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, deixe seu like e seu comentário. Você acha que a fala de Lula sobre ajudantes gerais foi justa? E o acidente, como isso pode impactar o governo? Eu quero saber sua opinião.